Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sema, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E aqui eu trago várias receitas gostosas de bolos, tortas, doces, tudo que é de comer e gostoso eu trago aqui pro canal. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, eu convido você a se inscrever aqui, é de graça, não custa nada. É só você clicar no botão inscrever-se que você será inscrito e também não esquece de ativar o sininho na opção todos, assim, sempre que eu postar um vídeo aqui no canal, o YouTube vai te mandar uma notificação e você não vai perder nenhuma receita. E claro, deixar o seu joinha, o seu gostei, que também não custa nada. Em um minutinho você faz tudo isso e não custa nada e ajuda muito aqui o canal. E a receita de hoje é coxinha. E, gente, quem não gosta de coxinha, né? Coxinha é maravilhoso, é uma delícia, com qualquer recheio fica muito bom. Coxinha é um patrimônio nacional, todo mundo adora, eu não conheço ninguém que não goste de coxinha. E essa coxinha de hoje é com massa de batata e o recheio é de costela com catupiry. Agora me diz se tem como isso não ficar muito bom. Não tem, né? E essa é aquela coxinha que fica extremamente cremosa por dentro, bem crocante por fora. A massa fica muito gostosa, muito saborosa, porque eu uso o caldo da costela para poder fazer a massa da coxinha e também a batata é cozida nesse caldo também. Então pensa numa massa extremamente saborosa. Então vocês têm que fazer para vocês entenderem o que eu tô falando. Então, lembrando que a receita completa estará aqui na descrição do vídeo e também passando na tela. Então, agora, bora cozinhar. Para essa receita, eu vou usar costela sem osso e como vocês podem ver, eu tirei bastante o excesso de gordura, porque eu vou usar o caldo do cozimento da costela para fazer a massa da coxinha. Então, tem que tirar bastante o excesso para não ficar muito gorduroso. E eu vou usar também tomates. Aqui eu tenho 6 unidades de tomate italiano. Não tirei pele, não tirei semente. Eu cortei em tamanho até grande, porque depois eu vou bater o caldo do cozimento no liquidificador, então não precisa picar tudo muito pequenininho. Vou usar também uma cebola inteira, tamanho médio. Também a quantidade é a gosto e também eu cortei em tamanho grande. Eu vou usar alho. Aqui, gente, eu não sei a quantidade porque eu pico alho e já deixo cortadinho na geladeira. Então eu coloquei bastante porque eu gosto muito de alho e a quantidade é a gosto. Tenho 4 batatas aqui, o total de 600 gramas, mais ou menos. A batata é o tamanho de médio para grande. Vou usar também farinha de trigo branca comum. Essa é aquela sem fermento que tem 500 gramas de farinha de trigo. Eu vou usar também catupiry ou requeijão cremoso. E essa é daquelas bisnaguinhas de 400 gramas. E os temperos também que eu vou utilizar, que é a gosto. Aqui eu tenho páprica defumada, cominho, que é a gosto. E também vou usar pimenta do reino e sal. E é claro, eu preciso começar a receita pelo recheio, porque eu vou usar o caldo do cozimento para fazer a massa da coxinha. Eu estou aqui com a panela no fogo, já está com o fogo ligado, coloquei um pouco de azeite e vou selar a carne. Essa parte de selar a carne é muito importante para poder fazer com que a carne fique mais suculenta, mais úmida e permaneça mais saborosa, porque vai fazer essa crostinha por fora, fazendo com que todo sabor, toda umidade permaneça dentro da carne. Então, você tem que fazer isso com a panela bem quente, tem que estar bem quente. E você também não enche a panela de carne, porque se encher demais, vai baixar a temperatura da panela e em vez de selar e fritar, ela vai cozinhar. Então você deixa aí alguns minutos até fazer essa crostinha. E uma dica, quando você for virar a carne para fazer a crostinha do outro lado, se você vê que a carne ainda está grudada, é que ela ainda não fez essa crostinha aí. Então você deixa até ela soltar sozinha. Quando ela soltar sozinha, você vira e faz a crostinha do outro lado. Você vai selar a carne do outro lado. E precisa fazer isso com toda a carne. Então, selou de um lado, vira, selou do outro, você tira. Se precisar, coloca um pouquinho mais de azeite, coloca o restante da carne aos pouquinhos, que é para não juntar água e deixa selando. E você vai fazer isso até acabar toda a carne. E agora, ó, já selou dos dois lados, então agora eu vou tirar e colocar o restante. E ó, 10-0 para carne. E, gente, esse fundinho que ficou aí na panela, que grudou na panela, esse dourado maravilhoso, não vai lavar isso daí, tá? Isso traz muito sabor pro recheio. Então, vai colocando aos pouquinhos. Se precisar, coloca um pouquinho de azeite, mas não lave a panela. Então, agora eu vou fazer isso com toda a carne e volto para continuar a receita. E depois de selar toda a carne, então agora eu vou fritar a cebola, o alho e os outros temperos. Então, ó, com o fogo ligado, coloquei um pouco mais de azeite e vou colocar a cebola. A cebola, conforme vai fritando, ela vai soltando um pouco de caldo, então vai ajudar a tirar um pouquinho desse fundo da panela. Isso vai trazer muito sabor para o recheio.
E depois de alguns minutos, veja como a cebola ficou bem douradinha, tá bem bonita. Então agora eu vou colocar o alho. E como vocês podem ver, o fundo da panela já está bem seco, já não tem mais gordura, não tem líquido e fica até difícil de fritar o alho. Então agora eu vou jogar um pouquinho de água, poderia até ser vinho tinto seco, mas eu vou usar água e vou colocar um pouquinho de água, está em temperatura ambiente, é bem pouquinho. Vou jogar e vou esfregar esse fundo, que é para poder tirar esse dourado do fundo. Isso é uma técnica chamada deglaçagem, deglaciar. Isso vai ajudar a tirar essa crostinha do fundo da panela, que traz muito sabor para o recheio e também evita que queime esse fundo. Então, vai jogando bem de pouquinho em pouquinho e vai esfregando. E como eu falei, se você quiser e preferir, pode usar algum vinho tinto seco. E a quantidade de água é só o suficiente para poder tirar esse fundinho da panela. E depois de colocar o tomate, eu já vou colocar aqui na panela a carne. E agora é hora de temperar a carne, então aqui eu vou colocar a páprica, o cominho, vou colocar o sal. E aqui, como eu falei, o tempero é a gosto. Se não gosta de algum tempero, é só não pôr. Coloque os temperos que vocês estão acostumados a usar. E agora eu vou colocar a água que eu tinha esquecido de mostrar para vocês lá no começo do vídeo nos ingredientes. Então é 1 litro de água. E agora eu vou colocar a batata, eu vou tampar e colocar na pressão. Então, pegou a pressão, eu vou deixar 40 minutos ou deixo o tempo suficiente até a carne ficar desmanchando. E depois de 40 minutos na pressão, a carne já chegou no ponto e eu deixei a panela lá paradinha até a pressão sair sozinha, gente. Não levante o pino, não coloque embaixo da água que é muito perigoso, tá? Então deixa sair a pressão sozinha. Então veja, a carne já está desmanchando, tá no ponto certo. Então agora eu vou separar a carne do caldo. E eu já separei a carne, está aqui na tigela, que eu vou desfiar todinha e deixar aqui reservado. E o caldo eu vou bater no liquidificador com a batata. E olha como ficou bonita a batata, ficou com uma cor tão bonita. Ela pegou essa cor por conta dos temperos. Então agora eu vou colocar a batata toda no liquidificador, vou colocar aquele caldo e vou bater até desmanchar. Eu vou colocar parte do caldo agora, porque meu liquidificador não aguenta bater tudo. Põe um pouquinho do caldo, bato, depois coloco o restante e vou bater tudo. E para a massa da coxinha, que é bem simples, eu vou colocar o caldo na panela, vou ligar o fogo alto e vou deixar ferver. Começou a ferver, eu vou baixar o fogo e vou colocar a farinha toda de uma vez. Então agora eu vou colocar o sal, eu vou acertar o sal da receita, porque depois que eu colocar a farinha, fica difícil colocar mais sal, porque fica difícil conseguir misturar bem esse sal. E depois de alguns minutos, o caldo começou a levantar fervura. Então agora eu vou baixar o fogo, deixa no fogo baixo e vou colocar a farinha toda de uma vez. Pode pôr toda a farinha de uma vez. E vou começar a misturar. E é preciso misturar bem por uns 5 minutinhos com o fogo baixo, que é para cozinhar essa farinha, porque senão só a massa da coxinha vai ficar com gosto de farinha. Então tem que cozinhar por alguns minutinhos. Então vou ficar mexendo aqui por uns 5 minutinhos e quando chegar no ponto eu mostro para vocês. E depois de 5 minutinhos mexendo, ó, veja, consegui incorporar bem a farinha. Ainda tem alguns pedacinhos, algumas pelotinhas de farinha que não dissolveu,
mas não tem problema que eu vou sovar essa massa e vou conseguir tirar. Então o ponto, gente, é quando ele começa a desgrudar do fundo da panela. Você consegue levantar a massa com a colher e ela desgruda do fundo. Então esse é o ponto certo. Então agora eu vou passar para a mesa com ela ainda quente e vou sovar com um rolo de massa. Então essa parte é muito importante para deixar a massa bem macia, bem maleável e bem lisinha também. Então com ela quente, se você tiver um rolo de massa, começa a amassar, começa a sovar na mesa, em vez de deixar ela esfriar. Então vai sovando por uns minutinhos até ela ficar em temperatura ambiente ou até ficar morninha que você consegue pegar. E depois de sovar a massa por alguns minutos, ela já está levemente morna. Então veja que ela não gruda na mão, não gruda na mesa. Eu não passei óleo na mão nem na mesa, tá? Então agora eu vou cobrir com um saquinho próprio alimento para não ressecar e vou dar continuidade no recheio. E com a minha carne aqui já desfiada, eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Isso é a gosto, pode colocar cebolinha, pode colocar salsinha, pode colocar cheiro verde, pode colocar o que você quiser. Vou colocar um pouco e misturar. E, gente, eu também coloquei um pouquinho de alho. Eu fritei um pouquinho de alho, porque eu gosto muito do alho, então fritei um pouquinho de alho, deixei ele levemente dourado e coloquei aqui, tá? Pra dar um sabor maior. Então, só vou misturar e tá pronto. E aqui, gente, é muito importante o recheio não ficar com muito úmido, com muito caldo no fundo, porque isso acaba umedecendo demais a massa, então a massa pode rachar durante a fritura, pode estourar, ou você vai ter dificuldade para fechar a massa. Então, ó, tá vendo? O fundo tá seco, a carne não está seca, mas o fundo está seco, não tem excesso de líquido, é assim que tem que ficar. E agora eu vou montar a coxinha, então eu vou pesar 80 gramas de massa. Não dá pra ver aqui na balança, mas eu vou colocar 80 gramas de massa. O tamanho da coxinha, gente, é a gosto, tá? Eu vou fazer por 80 gramas de massa. Então, ó, eu peguei um pouquinho de massa, vou bolear, eu aperto, boleio, faço um rolinho, agora eu vou fazer um furo com o dedo. Eu acho assim mais fácil do que você abrir toda a massa, rechear, que eu acho mais difícil do outro jeito. Tem gente que abre toda a massa na mão e depois ela fica aberta, como se fosse um papel aberto, eu acho mais difícil de fechar. Então assim, ó, você vai girando com o dedo e você vai afinando a massa. Não deixe muito fina, nem o fundo nem a lateral, porque depois acaba estourando quando você coloca recheio e for fechar, ela acaba partindo, estourando, e aí você vai acabar tendo que fazer remendo e não vai ficar legal. Então aqui você vai fazendo isso até você sentir que tá tudo na mesma, quase na mesma espessura. Se você não tiver balança, vai a olho mesmo. Eu gosto de pesar para deixar as coxinhas todas do mesmo tamanho. Então tá vendo, ó? A espessura que ela ficou não tá muito fininha. Então agora eu vou colocar o catupiry, eu coloquei em uma manga de confeitar para ficar mais fácil, mas você pode colocar em colherada. Se for por colherada, deixa ele na geladeira para ficar mais firme, que é mais fácil. Então eu vou colocar aqui também a quantidade que você quiser, mas quando eu pesei aqui o catupiry, deu quase 20 gramas, 17, 20 gramas, tá? É mais ou menos isso. E a carne é o quanto couber. Você vai colocando ali até conseguir colocar o suficiente que dê para fechar e que fique bem recheado. Que eu acho que ficou mais ou menos uns 27 gramas, eu não me lembro. Mas depois eu vou passar para vocês o peso final da coxinha já pronta, já frita. E para fechar a coxinha, ó, você apoia a coxinha na palma da mão, vai apertando o recheio para ele não subir e vai fechando a boca, ó, tá vendo? E vai apertando, e vai girando para dar o formatinho. Eu não sou craque, né, em modelar coxinha, mas sai uma coxinha bonitinha. E veja que conforme você vai modelando, vai subindo massa para ponta, ó. Então essa pontinha você tira, tá? Para não ficar excesso de massa na ponta. E também quando você parte, ela acaba fechando melhor. Então sempre faça isso. Puxa a pontinha para poder fechar muito bem, ó lá. Ficou bem bonitinha, tá vendo? E veja, ó, que eu vou fechando a ponta e vai fazendo uns vincos, tá vendo? Na lateral.
Então, quando fizer esses vincos assim, você faz uma pincezinha, ó, igual eu tô fazendo, para poder fechar e deixar bem fechadinho e ele não abrir. E depois de montar todas as coxinhas, então agora eu vou empanar. Então eu tenho aqui 2 ovos batidos com 100 ml de leite. Então, ó, eu coloco com uma mão, eu passo no ovo e com a outra eu passo na farinha. Eu estou usando farinha panko, mas você pode usar farinha de rosca, pode pegar pão amanhecido, triturar e usar. Usa a farinha que você quiser. Eu gosto da farinha panko porque ela deixa bem mais crocante, parece que fica mais sequinho. Então, ó, se você fizer sozinha, fica mais fácil assim. Uma mão você empana, a outra você passa no leite, a outra você empana. Tá vendo? Ó, ficou bem bonitinho. E aí você faz isso ao mesmo tempo. Você usa uma mão para passar no ovo, a outra mão para passar na farinha. Então você termina bem rapidinho. Eu estou fazendo uma mão de cada vez para vocês conseguirem ver. E aqui, gente, passei uma vez no ovo, uma vez na farinha. Eu achei melhor empanar 2 vezes. Então depois que eu passei aqui na farinha, eu voltei para a misturinha de ovo, passei no ovo e depois passei na farinha de novo. Eu achei que assim ficou melhor. E agora eu já empanei todas as coxinhas, então eu passei 2 vezes, empanei 2 vezes, foi ovo e farinha. Então eu achei que agora ficou mais empanadinha, tá vendo? Então agora é só fritar. E, gente, quando você fizer fritura, para que o alimento fique bem sequinho, o ideal é fazer ele submerso no óleo. Eu perdi a noção do tamanho da coxinha e acabei pegando uma panela pequena, então tá vendo que a coxinha não está submersa, tem uma partezinha dela para fora. Então o ideal é que ela fique submersa no óleo, assim ela fica mais sequinha. Parece que não, mas é verdade. Então agora eu vou fritar, o óleo tem que estar bem quente. Não coloque muitas coxinhas de uma vez, porque acaba baixando a temperatura do óleo e porque você vai colocar muita coxinha e acaba deixando ela mais oleosa em vez de deixar sequinha. E olha como elas ficaram lindas e ficou extremamente crocante. Vou deixar o áudio aqui original para vocês escutarem. E olha como ela ficou bem recheada, tá com bastante carne, bastante catupiry. E a massa, gente, ela é extremamente cremosa. Por ser uma massa de batata, ela fica mais cremosa, olha só. E fica muito, mas muito saborosa. E essa receita me rendeu 19 coxinhas de 135 a 140 gramas cada e uma de 80 gramas. E se você gostou da receita, já deixa o seu joinha para ajudar o canal, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para sempre receber receitas como essa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.